Olá a todos e vídeo novo, vídeo este que eu pretendo gravar seguido de outro, a ver se consigo fazer aquilo que não fiz da última vez. Vinha cheia de vontade de gravar no mínimo 2 vídeos e ficou-se pela intenção. A ver se hoje, apesar de eu já estar assim com uma ligeira podriqueira e com uma vontade tremenda de echar-me na siesta, mas vou ver se combato isso e se gravo este vídeo e oxalá consiga gravar outro a seguir. Por isso, se vocês virem entretanto este vídeo seguido de outro publicado com esta mesma t-shirt que eu roubei ao meu filho que já não lhe serve, já sabem que eu consegui fazer aquilo que planeei, ou seja, gravar 2 vídeos, um a seguir ao outro. Mas começando por este, é um vídeo de opinião, como vocês já devem ter percebido pelo título e por tudo o resto, e é sobre 3 obras que eu já li agora em julho. São obras que me trouxeram um sabor muito especial. Não foram obras excepcionais, mas sim foram obras muito boas e que eu quero e das quais eu quero falar um bocadinho. Também quero ver se no final não me esqueço de mostrar-vos uma delas que sim, não a terminei, desisti dela e foi uma decepção porque eu não estava mesmo nada à espera de desistir desta obra, mas lá está, é o que faz ir para uma obra sem saber muito pouco, sem saber muito sobre ela, e foi o que aconteceu, mas dela eu falarei um bocadinho mais para a frente, a ver se não me esqueço. Começando pela primeira obra que eu li durante o mês de julho, não são obras, como digo, que vocês não conheçam, porque elas fazem parte dos meus planos para leituras de julho. Mas começando pela primeira, comecei pelo Terceiro Anjo de Alice Hoffman. Parti para esta obra com poucas expectativas, porque a outra obra que eu tinha lido da autora, que é esta que está aqui, Encantamento, não tinha sido aquilo que eu estava à espera dela. Achei-a muito juvenil, mas de um juvenil que a mim não me encantou. Achei-a pouco aprofundada e, sendo assim, tendo em conta o que esta me tinha dado de pouco positivo, fui para esta com expectativas muito baixas e estava a ver que as expectativas iam continuar baixas e que eu iria mais uma vez fazer uma leitura pouco saborosa, porque esta obra está dividida em 3 grandes partes que acompanham 3 mulheres que se conhecem, que têm alguns laços que fazem com que elas se conheçam, e como eu estava a dizer, são 3 grandes partes, e a primeira parte foi a parte de que eu menos gostei, sobretudo a protagonista dela, que é a Maddie. Eu acho que é Madeline, sim, Maddie. Não gostei dela, mexeu-me um bocadinho, emboliu-me um bocadinho com os nervos, e eu estava então a pensar que mais uma vez esta autora não me iria preencher, mas não desisti, continuei na leitura e ainda bem que o fiz, porque se a primeira protagonista e a primeira parte não me preencheu, já a segunda gostei bem mais e da terceira gostei ainda mais, por isso isto foi um crescendo na leitura e fez com que valesse a pena apostar novamente nesta autora, porque é uma obra que, mais uma vez, o estilo não é muito elaborado, é um estilo que faz-me pensar um pouco em leituras mais juvenis, até em contos de fada. Tem aqui alguns elementos para além do estilo que me fizeram recordar essas coisas. Não são coisas que a mim me atraiam muito, mas mesmo assim eu não foram tão negativas assim e tão incomodativas assim para que eu não gostasse da leitura. Não, pelo contrário, gostei muito. Como vos disse, foi em crescendo. Não gostei muito da primeira protagonista, da segunda já gostei mais, a ver se eu não me lembro como é que ela se chama, Frida. E a última, que é a Bryn, essa sim mexeu muito comigo, porque nós vamos conhecê-la pequena, e vamos acompanhar assim acompanhar um ano e um momento da vida dela muito problemático, e foi verdadeiramente a protagonista que mais me agradou. Nós temos aqui vários temas associados a amores não correspondidos, temos temas associados à dor, temas associados ao luto, temas associados
situações complicadas relacionadas com doenças dessas fatais e daquelas que infelizmente ainda continuam a acontecer nos nossos dias, porque esta obra vai buscar coisas associadas a vários anos e vamos para os anos 50 e para os anos 60 e temos tudo isto bastante bem interligado. Há um espaço comum, há um hotel que funciona como espaço comum para estas três protagonistas, que está numa cidade que é a cidade de Londres, mas para além disso nós vamos a outros espaços, não com tanto protagonismo na obra, como esse hotel de Londres, mas como vos digo, tudo isto que eu encontrei nesta obra foi mesmo muito interessante e eu gostei muito e dou-lhe um 8 em 10 e recomendo-a vivamente a quem quer uma leitura um bocadinho mais levezinha, mas que nem assim, ou que mesmo assim consegue tocar em temas bem complicados e bem doridos e bem sofridos. É como vos digo, são três protagonistas bastante diferentes, elas têm coisas que as ligam, coisas que fazem com que nós identifiquemos uma com a outra ou com as outras, mas são três protagonistas bastante diferentes e que mexem connosco, nem que seja pelo lado negativo, como aconteceu comigo com a Maddie, mas é como vos digo, é uma leitura muito interessante, dei-lhe 8 em 10 e recomendo-a por todas estas razões que eu já mencionei. A segunda obra que eu li é uma obra também ela algo levezinha, não é uma obra muito complicada de se ler, muito pelo contrário. Eu já a tinha programada para o mês de julho e fiquei extremamente feliz por perceber que com ela eu posso participar, ou pude participar, num projeto da Dora. Projeto esse que não é novidade, é um projeto que a mim me diz muito, que é o projeto dos idosos malucos. De certeza absoluta que vocês já ouviram falar desse projeto e a Dora decidiu lançar esse projeto novamente e desta vez no mês de julho e eu fiquei mesmo, como disse, extremamente contente porque assim pude ler uma obra que eu já tinha tirado das estantes e ao mesmo tempo participar no projeto dela. Falta-me só mostrar-vos a obra, é esta que está aqui, A Improvável Viagem de Harold Fry, de Rachel Joyce. Esta obra, eu sabia que ia encontrar nela um velhote. Já sabia de antemão, apesar de não saber nada mais, sabia que iria encontrar um velhote nesta viagem e sabia que o eixo principal desta narrativa seria uma viagem muito improvável. Aquilo que eu vos posso dizer é que o protagonista, o nosso Harold, é um homem já, não é muito idoso, mas é um homem já reformado e que todos os dias tem uma rotina da qual nem milimetricamente sai. É um homem que tem um dia-a-dia muito vazio, é um homem que tem um casamento que vive... que sobrevive, que não vive, que sobrevive, e ele e a mulher pouco ou nada fazem juntos, poucas palavras trocam um com o outro, e esta é a existência do nosso Harold, e esta existência vai ser abalada porque chega à casa deles uma carta de alguém que foi muito especial no passado de Harold, uma carta que não traz boas notícias e uma carta que vai fazer com que o Harold se sinta na obrigação de responder a essa carta e responde à carta, decide sair de casa para colocar essa carta no correio, mas assim de uma forma completamente surpreendente, em vez de deitar a carta no marco do correio, ele decide caminhar e decide fazer uma viagem de mais de 800 km para encontrar-se com essa pessoa, para vê-la mais uma vez e para tentar, com a sua presença, fazer aquilo que ele acha que as simples palavras de uma carta não fariam. E nós vamos então acompanhar o Harold na sua viagem, uma viagem que ele vai fazer de forma completamente inesperada, por isso não vai minimamente equipado para ela, não vai minimamente preparado para a mesma. Ele decidiu começar a caminhar e vai então assim
fazer essa viagem de 800 quilómetros. E claro que vocês devem perfeitamente pensar que uma viagem destas, feita nestas condições, vai fazer com que nós não só o acompanhemos fisicamente, que caminhemos ao lado dele, mas ao mesmo tempo que fiquemos a conhecer muito melhor quem é este Harold. E é essa viagem, mais do que a viagem física, embora a viagem física também seja muito interessante, mais do que a viagem física, a viagem espiritual, a viagem mental, a viagem que nos vai fazer perceber melhor o presente do Harold e sobretudo o seu passado, as suas relações, o porquê dele ser o homem que é hoje em dia. Esta viagem foi aquilo que me deixou completamente derretida. É certo que eu ri, é certo que eu sobretudo chorei e é certo que eu também adorei, ou melhor, adoraria fazer alguma coisa como fez o Harold. Não sei se alguma vez vos passou isso pela cabeça. Eu muitas vezes saio de casa, de carro, é certo, e a vontade que eu tenho é que o carro vá e vá rumo a um destino qualquer sem estar previamente planeado, como fez o que aconteceu com o Harold, embora o seu destino ele sabia qual era, mas foi assim uma coisa completamente inesperada. Eu adoraria fazer isso. Nunca pus isso em prática, mas outra coisa que eu também adoraria fazer, apesar de não ser crente, apesar de ser no mínimo agnóstica, eu adoraria fazer, por exemplo, o caminho de Santiago de Compostela, o caminho que me levaria até Santiago de Compostela a pé. Não falo tanto do de Fátima, porque eu acho que o caminho para Santiago está muito mais bem organizado e leva-nos a percorrer sítios que não são estradas e que são muito mais perigosas, mas eu adoraria fazer isso e hei de fazer isso um dia. É só preciso ter basicamente as condições que o Harold não tinha, mas também é verdade que nós vamos adiando estas caminhadas e estas empreitadas, sempre à espera do momento ideal, sempre à espera de estarmos preparados para essa empreitada e acabamos por adiá-la e quiçá nunca a fazer. E é isso que nós temos aqui, o que levou a alguém que não se desviava nem sequer milimetricamente da sua rotina fazer uma viagem como estas. E é um livro maravilhoso, eu adorei-o, eu dou-lhe um 9 em 10 e aconselho vivamente para quem, como eu, se derrete por protagonistas velhotes. E sim, vocês têm aqui um velhote que vale muitíssimo a pena conhecer, mas também por quem adoraria e partilhar uma viagem destas, muito improvável, e perceber o que é que uma viagem como estas pode trazer a um ser humano. Esteja ele preparado ou não para essa viagem, é sério, é uma experiência maravilhosa e eu aconselho-a muito, muito, muito. A terceira obra que eu li agora é no mês de julho. É uma obra bastante diferente das outras. É uma obra com um estilo um bocadinho mais elaborado. E quando eu digo elaborado, mais uma vez, não é um estilo rococó. É um estilo mais denso. E é um estilo de um autor que eu já conheço. Falo-vos de Ian McEwan e falo-vos da obra Na Praia de Chesil. É uma obra muito pequenina, é a obra mais pequena destas que eu vos tenho para mostrar. Ela tem mais ou menos 130 páginas, mas é uma obra que tem muito, muito, muito cá dentro. Nós vamos conhecer um casal, a Florence e o Edward, e vamos conhecê-los numa data que, à partida, seria extremamente importante na vida dos dois, numa vida que eles vão começar finalmente os dois, e vamos encontrá-los nesta praia onde existe um hotel. Eles estão lá a jantar, na sua noite de núpcias, e vamos perceber logo à partida de que aquela noite de núpcias é uma noite muito, 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 muito importante na vida deles, porque eles nunca tiveram esse contacto carnal, esse contacto íntimo um com o outro. Será a primeira vez e nós vamos perceber
o quão essa noite mexe com eles, mas de uma forma muito diferente. E vamos percebendo à medida que a noite vai passando, mas vai passando de uma forma muito pausada. Ou seja, nós encontramos aqui, a obra é pequenina, é certo, mas nós encontramos aqui uma noite que se vai desenrolando muito lentamente e que vamos tendo noção disso porque vamos, sobretudo, tendo conhecimento dos pensamentos e dos desejos e dos pensamentos e dos medos da Florence e, por outro lado, as mesmas coisas da parte do Edward. Vamos conhecendo-os melhor, mas também vamos um bocadinho mais para trás e vamos perceber como é que eles se conheceram, o que é que foi o seu namoro, o que é que encantou o Edward à Florence e vice-versa. Vamos perceber tudo isso e vamos também entender como é que era a sociedade britânica nos anos 60. Nos anos 60, mais propriamente no início dos anos 60, porque estamos no ano de 1962, e vamos compreender que está prestes a chegar aquela altura do amor livre e dos hippies e etc, mas ainda não estamos lá. E ainda não estamos lá numa sociedade muito conservadora como era a sociedade britânica, e vamos perceber que tudo isso, toda essa contextualização social, mas também toda uma contextualização familiar de um lado e do outro dos nossos recém-casados, vai fazer com que nós percebamos ainda melhor todos esses medos, todos esses anseios, todos esses pensamentos que temos destas duas pessoas. E vamos também perceber que essa inibição própria enraizada neles pela sociedade e também pelos laços familiares, vai fazer com que eles nunca tenham tido uma conversa franca um com o outro. E esse nunca ter tido uma conversa franca um com o outro vai despoletar consequências que eu não quero dizer aqui quais são, e vai fazer com que toda a sua vida mude drasticamente, tanto para um como para o outro. E é isto que eu vos posso dizer da leitura. Foi uma leitura bastante boa, não foi tão boa como foi, por exemplo, A Expiação. Para mim continua a ser a obra favorita que eu li de Ian McEwan. Eu dou-lhe um 8 em 10, gostei mesmo muito, sobretudo gostei daquilo que esta obra deixou ficar na minha cabeça depois de eu a ter pausado. Ou seja, ela trouxe-me reflexões que ficaram comigo alguns dias após eu ter terminado a sua leitura, e isso para mim é o aspecto mais positivo do que está aqui dentro, e todas aquelas coisas que eu fui matutando à medida que ia pensando nesta obra já depois de a ter terminado. 8 em 10 e recomendo muito. Agora, para terminar, eu queria fazer um vídeo pequeno, mas não consegui. Peço desculpa. Para terminar, quero falar-vos da desistência deste mês, que foi esta que também me iria levar a continuar a participar no projeto da Dora dos Idosos Malucos. Esta é a tua vida, Harriet Chance. A história é boa. Eu acho que seria uma boa história para eu acompanhar. Seria uma velhota mais que eu gostaria de conhecer melhor. Mas o estilo do autor não dá para mim. Isto mexeu logo comigo, logo no início da obra, foi uma comichão tremenda, mexeu tanto comigo que parecia que iria entrar tudo em urticária, e não deu mesmo para mim, e eu não valeria a pena eu continuar a ler este livro quando eu sabia que em alguns capítulos o estilo seria mais ou menos do meu agrado, mas em outros não, porque ele estava a dirigir-se diretamente à Harriet e de uma forma que eu não gosto nada. E depois eu só olhei aqui para os agradecimentos que diz isto enerva-me. O autor deseja mencionar com gratidão as seguintes pessoas. Em primeiro, as corajosas mulheres da minha vida. O autor não
não gosto nada desta coisa, irrita-me a mesma coisa quando uma pessoa fala de si própria na terceira pessoa. Não gosto nada. E o estilo do autor mexeu com as minhas urticárias e eu tive que abandonar a obra. Ok? Mas pronto, tirando esta decepção, as outras 3 foram leituras, como vocês viram, muito, muito saborosas. Espero que tenham gostado do vídeo. Digam-me aí em baixo nos comentários se já leram, se já leram alguma obra destas. Se não leram, se ficaram curiosos e, por favor, comentem, porque é aquilo que eu mais gosto nesta interação entre nós outros, porque senão é um monólogo, ok? Um beijinho. E outra coisa que eu vou me esquecer sempre. Se estiverem interessados em comprar alguma destas obras, usem o meu link de afiliado da UC que está aí na caixa de descrição, ok? Eu agradeço e não vos custa nada. Gracias, um beijinho!